Glória a Deus, amém? Acharam aí? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Isso aqui é Jesus falando, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, o que vai acontecer? Ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa. Para qual propósito? Para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse o quê? Dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. É interessante que tem uma tradução que, em vez de dizer assim, para permanecer em mim, eu vou permanecer em vocês, sem mim nada vocês podem fazer, ela usa a expressão: se vocês não estiverem ligados em mim, vocês não podem fazer nada. Se vocês não estiverem ligados em mim, vocês não podem produzir os frutos. Jesus, para falar a respeito do nosso relacionamento com ele, com o Pai e até mesmo com as outras pessoas, como nós vamos ver, ele usa aqui essa analogia. Ele vai dizer, é interessante que não abre margem para interpretação, porque ele dá o significado de cada personagem. Diferente de uma parábola que às vezes Jesus contava e que nós que deveríamos interpretar, né? Aqui não, ele já vai dizer, olha, a videira sou eu sou a videira verdadeira. O meu Pai, que é Deus, ele é o lavrador, aquele que toma conta da vinha, aquele que guarda, aquele que toma as decisões, que faz tudo. Aquele que corta o ramo que permanece nele, mas que não produz fruto. Aquele que poda o ramo que está nele, que está até produzindo, mas ele poda para que venha produzir o quê? Ainda mais frutos. Amém. E aí Jesus até vai dizer, olha, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, a gente já tira aí também que a palavra, né, é que nos limpa, é que nos lava para que a gente possa produzir, então, mais frutos. Bom, fica muito claro que o desejo de Deus, a vontade de Deus é que a gente produza os frutos e não venha produzir poucos frutos, e produza muitos frutos. Só que para isso, nós precisamos, então, estar ligados no Senhor. Um termo que a gente usa bastante, talvez até por conta da tecnologia, estar conectado nele. Amém. Permanecer nele. É quando nós estamos de fato ligados com o Senhor, é que nós podemos produzir. E aí ele vai falar da mesma forma que um ramo não consegue produzir se ele não estiver ligado na videira, se ele não estiver ligado ali no tronco principal. Imagine você um ramo que você vai lá, corta, né, entenda um ramo como um galho daqueles árvores, né? Você vai lá e corta ele, então. Ele tem condições de produzir alguma coisa? Não. O galho sozinho não tem condições de produzir. Por quê? Porque são as raízes da planta que vão extrair ali os nutrientes, né? Que vai ser produzido a seiva, né? Que a gente poderia dizer assim, que é o sangue da planta, não é isso? Que é a vida da planta, que vai ser produzida, que vai ali, né, através do caule, passar para os ramos, passar para
os galhos, e nos galhos, então, que serão produzidos os frutos. Então, um galho sozinho, meu irmão, ele vai secar, ele vai morrer, ele não tem condições. E é isso que Jesus está dizendo: olha, se vocês não estiverem ligados comigo, vocês, então, não têm condições de fazer coisa alguma. É interessante que não é sempre, né, porque dificilmente eu repito a mesma oração, mas muitas vezes antes de começar um culto aqui, ou antes da gente ministrar a palavra, muitas vezes eu faço uma oração, e você já deve ter me ouvido orando assim, e dizendo: Senhor, se o Senhor não vier, se o teu Espírito Santo não tornar essa palavra viva dentro de nós e tal, Senhor, de mim mesmo eu não tenho nada para passar para essas pessoas. E essa é a mais pura verdade, meu irmão. De nós mesmos, o que nós vamos ter para passar para alguém? O que nós vamos ter, sabe, para ajudar as outras pessoas? De nós mesmos não temos nada de bom para passar. A gente só tem alguma coisa para transmitir na vida das pessoas e assim gerar esses frutos quando nós estamos ligados no Senhor. Então entenda que essa passagem bíblica deixa muito claro que Deus quer usar a minha vida e a sua vida como, eu espero que você entenda a minha colocação, como uma ponte para a vida de outras pessoas. E é quando nós, então, permitimos que o Senhor nos use dessa forma, como uma ponte para levar a seiva até onde ela precisa ser levada para ali gerar os frutos, que são transformações de vida, que são conversões, amém, que são vidas sendo impactadas pelo poder de Deus. Ele quer nos usar, então, dessa forma. Os nossos filhos, por exemplo, eles dependem de nós. Eles dependem de nós estarmos ligados em Deus para receber do Senhor a própria vida dele, a seiva dele, para que nós possamos então transmitir, transbordar, fluir isso na vida deles, para que os frutos venham. Amém. Se não for este canal, se este canal estiver obstruído, se esse canal não estiver funcionando corretamente, e isso é possível, porque Jesus vai falar de galhos que mesmo ligados nele, não produzem frutos. Amém. Jesus vai falar de galhos que estão ligados nele, mas que produzem poucos frutos, quer dizer, não na quantidade que se esperava, não, né, na quantidade da capacidade que estava sendo investido naquele galho, entende? Então é possível que eu e você, meu irmão, olha só, é possível que a gente esteja dentro de uma igreja, sendo um bom membro de uma boa igreja. É possível, meu irmão, que a gente esteja ali todo domingo, toda quarta-feira, sei lá que dia que a pessoa costuma ir. É possível, meu irmão, que a pessoa tenha um cargo até mesmo na igreja. É possível que a pessoa tenha nome de que vive, nome de cristão, e está desligado do Senhor. E isso, meu irmão, não é algo impossível de acontecer. Talvez na sua própria caminhada cristã, em alguns momentos você vai ter que olhar e reconhecer que teve momentos que você, mesmo estando dentro de uma igreja, você estava desligado de Deus, desconectado do Senhor. Sim ou não? E nós precisamos tomar um cuidado, porque isso é possível. Assim como é possível nós estarmos dentro de uma igreja, estarmos com uma Bíblia e assim por diante, estarmos simplesmente, sabe, desligados de Deus, estarmos aquém do plano, da vontade, a nossa mente está desligada do Senhor, nosso coração desconectado de Deus. É possível também, como já falava, ainda que conectado, por algum motivo não esteja produzindo. E aí é algo perigoso, porque a Bíblia diz que então vai ser cortado e lançado fora. É muito interessante que lá em Romanos capítulo 11, a Bíblia vai usar uma analogia parecida com essa. E vai falar a respeito do gentio, que são os não-judeus, e vai falar dos judeus.
E vai dizer que cada um de nós que o evangelho nos alcançou e que nós não somos judeus, nós somos comparados então com a oliveira brava. Era uma oliveira que não produzia frutos. E a Bíblia vai dizer que nós fomos enxertados na oliveira, porque os ramos que ali estavam foram cortados justamente por não produzir frutos. E você sabe como é que é um enxerto? Já viu um enxerto de planta? Né? É muito interessante, que é feito um cortezinho assim, um cortezinho no galho, aí encaixa. E por que aquele galho não morre? É justamente porque ele foi enxertado ali. Porque agora a seiva, né, vai vir e vai passar por aquele galho, dando a ele condições de deixar de ser uma oliveira brava e a produzir os frutos. E é o que aconteceu na vida de cada um de nós. Né? Nós fomos enxertados em Cristo. Nós fomos ligados, então, nele, quando aceitamos ele como nosso Salvador. Agora, a gente tem que tomar cuidado para não desconectar dele. Para mesmo estando dentro de uma igreja, não estar distante de Deus. Porque, às vezes, nós estamos muito mais ligados com outras coisas do que nas coisas de Deus. E aí, quando a gente está muito mais ligado, muito mais conectado em outras coisas do que nas coisas de Deus, isso vai fazer com que a gente leve uma seiva que já não é mais a vida de Deus, a essência do Evangelho. Porque agora a gente está ligado em uma outra coisa. Você está entendendo? Agora a gente acabou se conectando, às vezes, as coisas desse mundo, mundanismo, certas ideias, certas filosofias, e aí começamos a descarregar essas coisas nos nossos filhos, nos nossos discípulos, nos nossos amigos, nos nossos familiares, nos nossos colegas de trabalho e assim por diante. E aí a gente não pode querer reclamar se vier, ou se os frutos não vierem, ou se vindo os frutos virem frutos maus, frutos amargos. Porque a única condição de nós gerarmos bons frutos, e eu acho que a essa altura você está entendendo, na vida das pessoas, produzindo transformação na vida das pessoas, é quando de fato nós estamos conectados no Senhor. É quando nós estamos ligados nele. E aí nós recebemos essa seiva, como eu dizia, a vida de Deus, a essência do Evangelho. E aí nós começamos a transbordar isso na vida das pessoas, em cada palavra que a gente fala, em cada decisão que a gente toma, em cada olhar que a gente dá, em cada resposta que a gente dá, a gente começa então a fluir o amor, começa a fluir a graça, a misericórdia de Deus, começa a fluir a santidade e assim por diante, começa a fluir a seiva, aquilo que vem de Deus da videira verdadeira. Você está conseguindo me acompanhar em nome de Jesus? E aí surge então, né, falando tudo isso, surgem algumas perguntas. Em primeiro lugar, estamos ligados em Deus? Estamos conectados de fato nele? Ou simplesmente, como diz Apocalipse, temos nome de que vive, estamos mortos, temos nome de crente, mas não temos comunhão com Deus? Os nossos pensamentos não estão ligados no Senhor. A Bíblia vai dizer, Colossenses capítulo 3, versículo 1, que nós fomos ressuscitados com Cristo, então devemos pensar nas coisas do alto, onde Ele vive e está sentado à destra do trono de Deus. Amém? Se nós nascemos de novo, se nós fomos... Vou usar aqui a colocação que eu falei de Romanos 11, se nós fomos enxertados nele, e isso que a Bíblia vai chamar da gente ressuscitar em Cristo, receber a vida dele em nós, amém, igreja? Nós precisamos então com que os nossos pensamentos estejam focados nas coisas do alto, estejam conectados com Deus. O nosso coração esteja ligado, né, ao coração do Senhor, a ponto de nós conseguirmos transmitir na vida das outras pessoas isso, essa vida, aquilo que eu estou chamando da seiva, fazendo alusão àquilo que Jesus está dizendo aqui. Amém? Agora, meu irmão, se nós não estivermos limpos,
E aí Jesus ensinou que nós somos limpos pela palavra de Deus, né? A palavra de Deus tem esse poder. É muito interessante que às vezes você está lendo a Bíblia e você está meditando ali na palavra e você começa assim a sentir algo, né? Uma paz, mas não é só isso, assim, você começa a sentir que Deus está falando com você, você começa a sentir e você começa a perceber que algo está sendo mudado dentro de você, não é assim? Né? Você não sabe nem explicar direito assim, o que é que está acontecendo, mas você começa a ler aquilo e aquilo começa a entrar em você de uma forma e aquilo começa a fazer uma transformação dentro de você muito grande. É isso que acontece, a palavra de Deus tem esse poder de nos limpar. Mas nós não podemos estar obstruídos. Eu falava que até no culto da manhã, que quando eu era assim, adolescente, final da infância, ali começo da adolescência e tal, a gente morava no meio do mato e a gente brincava de arborismo. A gente nem sabia que era isso, descobrimos agora. Depois que isso tinha um nome. Mas a gente ia lá pro meio do matagal lá, e aí subia numa árvore e ficava brincando de uma árvore passando para outra, né? Às vezes levava uma corda, ou às vezes até não podia usar corda, dependendo do tipo do desafio, né? E às vezes eu lembro de ocasiões assim, de você pegar, se esticar tudo, pegar numa folhinha assim, puxar a outra árvore, tá? Uma árvore menor assim, que é um pouquinho mais flexível, conseguir puxar para você se agarrar, para você pular daquela árvore, balançar naquela mais novinha e conseguir se agarrar na outra lá. Assim, sem perigo nenhum, né? Algo bem tranquilo, coisa que talvez nós não permitiríamos que os nossos filhos fizessem, né? Mas a gente fazia. E claro, né, que volta e meia acontecia um acidente, né? Volta e meia, um lá segurava num galho, o galho não era tão forte, acabava quebrando, despencava lá de cima da árvore, né? Colegas meus que tiveram assim algumas quedas mais sérias. Eu, graças a Deus, nunca tive nenhuma queda muito séria assim, de me machucar muito, né? Só coisa leve. Mas volta e meia acontecia aquilo. E aí passava, e aí, né, às vezes acontecia de você, naquele negócio de subir numa árvore e tal, acabar quebrando um galho. E aquele galho se quebrava, mas ele não quebrava totalmente a ponto de arrancar. Ele só quebrava, vamos dizer assim, a metade do galho. Você já deve ter visto isso, né? Ele fica ali meio pendurado. E aí passa uns 2, 3, 5 dias, uma semana, e você vai lá de novo, e aí você constata algo interessante. Que aquele galho que quebrou, não quebrou totalmente, ele quebrou em parte. Vamos dizer que metade do galho quebrou e metade do galho continuou inteiro. E você percebia naquele galho que havia quebrado que uma parte dele estava morrendo, secando, e uma parte dele continuava vivo. E por que isso acontecia? Né? Justamente porque naquele galho uma parte dele se rompeu. E a seiva já não passa mais ali. E já não chega onde precisava chegar naquele galho. Mas aquela parte que ainda continuava ligada, né, que continuava conseguindo passar a seiva ali, então permanecia vivo, como se nada tivesse acontecido. Meu irmão, e lembrando disso, hoje pela manhã, eu fico pensando que é exatamente isso. Porque às vezes, na nossa vida, nós estamos assim, sabe, quebrados. Às vezes não quebrados totalmente a ponto de estarmos longe do Senhor, mas certas partes estão desconectadas de Deus, enquanto outras partes estão ainda conectadas. E aquelas partes que estão conectadas com o Senhor, ligadas nele, elas permanecem vivas, elas permanecem produzindo os frutos. Mas naquelas áreas, naquelas partes que nós estamos desligados de Deus, você está entendendo? Aí começa a imperar a morte. Aquilo que havia vida começa a ir perdendo, aquilo que era verde vai se tornando amarelado, daqui a pouco marrom, daqui a pouco completamente sem vida.
E eu e você precisamos olhar para a nossa vida se nós não estamos de alguma sorte assim. Porque ainda que estejamos quebrados, é possível o Senhor nos enxertar novamente nele. No texto que eu citava de Romanos, a Bíblia fala justamente isso. Diz, olha, vocês foram enxertados na oliveira porque galhos dela foram quebrados, foram lançados fora. E está fazendo menção dos judeus. E Paulo vai dizer, agora, o Deus que arrancou não pode enxertar novamente? E isso é algo poderoso porque nos mostra que sempre há uma esperança. Que ainda que hoje você esteja ouvindo essa palavra e quem sabe até pensando, pastor, olha, eu preciso ser sincero, eu estou completamente desligado de Deus. Eu até tenho vindo os cultos, até tenho frequentado a igreja, ou talvez nem frequentando não esteja mais, mas eu estou completamente desligado de Deus e eu me sequei, pastor. Eu constatei na minha vida exatamente o que Jesus falou, sem mim, sem estar ligado em mim, nada eu posso fazer. Hoje eu sou um galho seco. Bom, a boa notícia, segundo o texto de Romanos 11, depois você pode ler lá, não vou ler para não me estender, mas a Bíblia diz que nós podemos ser reenxertados. Lá está falando dos judeus, né? Mas se aplica também a nós. Ser reenxertados, então, nesse tronco. Amém? Mas o que eu quero lhe chamar a atenção, meu irmão, é que se nós queremos, né, que tenha os bons frutos na nossa casa, na vida dos nossos familiares, haja transformação, haja um milagre ali, Deus quer usar a nossa vida para levar a vida dele até lá, a seiva dele até lá, e assim produzimos muitos frutos para a glória do Senhor. Mas esse galho, né, esse ramo, não pode estar quebrado, não pode estar obstruído por causa do pecado, por causa da incredulidade, por causa de seja lá o que for. Amém. Pela falta da palavra, porque é a palavra que limpa, como nós vimos há pouco. Então, que em nome de Jesus, à luz dessa palavra, a gente possa, sabe, se deixar ser confrontado pelo Senhor e dizer, Senhor, eu quero de fato estar ligado, conectado com o Senhor, de fato, de verdade, porque eu quero que em tudo aquilo que eu venha fazer, venha transmitir a vida do Senhor. Eu e você precisamos olhar para as nossas falas, para as nossas atitudes, para tudo aquilo que a gente faz. Será que estamos transmitindo a vida de Deus para as pessoas? E se não estamos, é porque não estamos ligados nele. Amém. A Bíblia fala, por exemplo, daquele pai que leva o seu filho até Jesus. Chegando lá, Jesus não estava, os discípulos não conseguem expulsar o demônio, você deve conhecer a história, até que Jesus desce do monte, vem, até quando suportarei vocês, traga o menino até mim, quando estão levando o garoto até ele, a Bíblia diz que quando o demônio vê Jesus manifesta o garoto, ele cai no chão, espumando, rangendo os dentes, como ele costumava fazer. Talvez eu e você ali no lugar de Jesus ia querer sair correndo, passou acudir, né, o rapaz, mas Jesus se volta ao pai e começa a conversar com o pai. E dizer, há quanto tempo acontece isso? Parece conversa jogada fora, não é verdade? Mas Jesus vai falar com o pai, vai tratar com o pai. Há quanto tempo que isso acontece? E o pai começa a dizer, há muito tempo, desde a infância, tem pegado ele, lançado no fogo, na água, mas se tu podes fazer alguma coisa, faz. E era nesse ponto que Jesus queria chegar. E aí Jesus vai dizer para o homem, se eu posso crer, não. Eu quero saber se você pode crer, porque tudo é possível que crê. E aí quando Jesus confronta aquele pai com a palavra, é que ele vai conseguir, lembra o que eu falava há pouco? A Bíblia diz que o que nos lava, que nos limpa, é a palavra. Foi o que aconteceu com aquele homem. Foi diante das palavras de Jesus, é que aquele homem, ele olha para dentro de si e ele vai reconhecer, eu sou alguém que tenho dificuldade de crer, eu sou alguém incrédulo. Ele vai dizer, Senhor, eu creio, mas me ajuda a vencer a minha incredulidade.
Ele reconhece que, não sei se você entende, mas há uma obstrução. Há algo que impedia aquele milagre através da vida dele chegar, então, no rapaz. E é quando ele reconhece isso e pede ajuda ao Senhor, que agora Jesus pode usar a vida daquele pai para alcançar o seu filho. Amém. E olha que interessante isso. Meu irmão, então nós precisamos entender isso aqui que Jesus está falando. E olhar, sabe, eu olhar para a minha vida, você olhar para a sua vida, se esse galho não está, como eu disse, talvez quebrado, desconectado, Senhor. Eu estou longe de Deus, faz tanto tempo que eu não oro mais. Ou quando eu oro, eu já não me envolvo mais com Deus, é aquela oração rotineira, eu até brinco, é aquela oração que você podia chegar lá e falar assim, é a mesma de ontem, Deus. Porque vai falar as mesmas coisas, já virou uma reza, já não é mais uma oração. Não, Deus, eu quero estar ligado, eu quero estar na tua presença. Amém, igreja? Porque eu quero que a vida do Senhor, né, como eu dizia, a essência do Evangelho, essa seiva, venha sobre a minha vida e através da minha vida venha fluir na vida de muitas outras pessoas e assim eu possa produzir muitos frutos. Amém? Meu irmão, quando eu era criança, eu já contei isso aqui, me permita repetir a história, mas quando eu era criança se falava muito na igreja o seguinte, olha, quando você prega o evangelho para alguém e a pessoa se converte, quando você ganha alguém para Cristo, então na sua coroa é colocada lá uma pedrinha preciosa. Alguém já ouviu isso? Né? Eu não sei de onde tirar isso, mas no sentido de base bíblica, né? Mas se falava muito isso, né? E tal. E eu lembro algumas aulas assim da escola bíblica dominical, né, as professoras, as tias lá, como a gente chama, né, questionando, então, olha, e fazendo pergunta, como é que está a tua coroa? E eu ficava assim, sabe, imaginando umas coroa bonita, grandona, cheia de pedra preciosa e tal, e eu ficava imaginando a minha lisinha, vazia, sem uma pedrinha sequer, sem nada para apresentar. E aquilo, de uma certa forma, assim, me deixava meio em crise, né? Porque eu ficava pensando, meu Deus, eu sou tão tímido, eu tenho tanta vergonha de falar com as pessoas, como que eu vou pregar para alguém? Como que alguém vai se converter? Como que eu vou colocar uma pedrinha lá? Meu Deus, eu vou para o céu. Não vai ter nada na minha coroa, vou ficar até com vergonha de usar a minha coroa lá. Né? Ainda acabei de criança imaginando tudo isso. Então veja como o ensinamento é precioso, né? Ao menos nesse sentido. Mas eu ficava em crise diante assim da minha personalidade tímida, acanhado, fechado, né? E eu dizia, como que eu posso isso? Meu irmão, e guardadas as proporções, vamos tentar trazer isso para cá. Como que está o nosso galho? Amém? Como é que está o nosso galho? Quais frutos que a gente tem produzido? O que a gente tem gerado na vida das outras pessoas? Né? De que forma nós temos impactado a vida de outras pessoas através do Evangelho, através da nossa vida com Deus? Amém? De que forma? E o nosso galho não pode estar lá lisinho, sem fruto algum, até porque o assunto é sério, porque a Bíblia diz que aquele que não produz fruto, o que acontece? É cortado. Então, não é uma escolha se eu produzo ou não. Não é algo que Deus deixa a minha decisão. Não, eu tenho que produzir. A Bíblia diz para nós irmos por todo mundo e fazermos discípulos. Isso não é só para pastor, isso não é só para obreiro, para diácono, para presbítero, sei lá para quê. Não, isso é para todo cristão,
todo cristão tem que fazer discípulos. Amém, igreja? Tem que ensinar outros, tem que impactar a vida de outros, tem que ministrar sobre a vida de outros, e é dessa forma que eu, então, vou gerar os frutos. Mas isso é impossível ser feito se eu não estiver ligado nele. Que eu e você possamos estar de fato ligados nele, extraindo, recebendo a vida dele, recebendo tudo aquilo que vem da parte do Senhor. E aí a gente não vai precisar fazer força. Amém? A gente não vai precisar fazer força, vai ser algo natural que a gente vai começar, em nome de Jesus Cristo, a fluir essa seiva, essa vida de Deus na vida de outras pessoas. E sendo assim, é impossível os frutos não virem. É impossível pessoas não serem impactadas, pessoas não serem tocadas, pessoas não se voltarem para Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Que eu e você possamos permitir que Deus use a nossa vida. Mas o ponto máximo de tudo é nós estarmos conectados, nós estarmos ligados no Senhor em nome de Jesus. Diga a glória a Deus.